Bom dia a todos, aqui presente. Professora Maria Vieira de Lima Coelho, professora Neise, meu bom dia para a senhora também. Eu coloquei no meu esboço que a administração pública brinca de fazer educação. Agora, pelas suas não críticas e sim denúncias, porque aí são denúncias muito contundentes, eu fiquei impressionado, porque aí não é mais brincadeira não. Se isso que a senhora colocou, e colocou no meio dela, dizendo que não é fictício, a senhora tem o dever de formalizar todas essas denúncias, talvez no Ministério Público, para que a população de Morada Nova conheça os erros de quem errou. Cite nomes, faça essas denúncias, porque são denúncias graves e seríssimas, para que essas pessoas tenham também a hora de rebatê-las e dizer aonde errou e aonde acertou e para onde foi e por que foi feito tudo isso na educação. Então, Morada Nova padece, não só Morada Nova, mas eu tenho que falar de Morada Nova porque aqui vivemos, aqui estamos, de administrações sérias, independente de quem seja. São denúncias gravíssimas, não são críticas, e isso ficou registrado aqui na casa, e isso vai ser alvo da minha cobrança durante o período da sua gestão. Queria, primeiramente, me ater em alguns aspectos do que a senhora falou. Todos nós ouvimos, todos nós sabemos que foi denúncias mesmo, né? E isso eu vou lhe cobrar daqui por diante. Mas a minha primeira indagação, e eu quero fazer aqui pelo menos umas 3 ou 4, foi na sua primeira fala, quando a senhora falou do fundo, do que entrou até o dia 24, do que saiu, dos repasses que foram feitos para o INSS e para o IPREM. Então, minha primeira pergunta seria, esses repasses foram feitos já com a senhora, para o IPREM e para o INSS? Segunda colocação, na mesma pergunta, esses repasses tenham sido feitos. Nós sabemos que no mês de junho foi feito o pagamento do mês de dezembro de 2012. Eu queria saber com qual recurso a senhora pagou em julho, o mês de dezembro de 2012. E por que não foi pago em dezembro, que era o mês correto de ser pago? Nós temos, segundo pergunta, nós temos aqui, vou me ater um pouquinho, uma caída de índice muito grande na sua administração de 2011 para 2012. Esses índices foram muito abaixo do que foi de 2011. Eu até acho que foi por motivo de uma greve que vocês não tiveram a habilidade e a sensibilidade de trazer para vocês a responsabilidade de pagar ao professor o que é digno para ele. Então houve todo esse marasmo do ano 2012. Por causa aí de uns míseros 2, alguma coisa por cento, que nesse momento era para vocês ter chamado a classe professor, negociado e fazer com que, todos nós sabemos, o discurso é um só, o professor precisa ganhar melhor. Então, quais são as ações que a senhora está fazendo hoje, ou desde 2012, porque foi feito um termo de ajuste, né? Com a senhora, a doutora Rosa, e mais o sindicato, e esse TAC não foi cumprido em nenhuma das suas cláusulas, né? Inclusive, estamos pedindo ao Ministério, a promotoria, que execute, ela vai ser executada, só para aconselhar. Saber o que a administração está fazendo desde 2012, para que esses índices voltem a crescer, porque, vergonhosamente, nós estamos aí no patamar muito baixo. Até dou um exemplo, de 184 municípios, nós somos o 102º, perdemos para 101 municípios. Abra aí. Pronto. Então, vê o que é que está sendo feito, certo? E uma coisa que me deixou sempre abismado, por que é que não sai da gaveta da Secretaria de Educação o famoso Estatuto do Magistério? Por que é que tem que ser engavetado esse problema, onde outros municípios já estão aí dando seguimento a esse problema, e Morada Nova
como todas as outras áreas, são várias áreas também, padece de uma administração séria, porque a senhora disse aqui que em 5 meses foram cometidos inúmeras irregularidades. Então, o que é que está sendo feito? Por que voltou esse estatuto que já tinha sido negociado, que o que é bom, geralmente, a outra parte não diz, mas que já estava negociado com o sindicato, com os professores e com a administração, voltou e até agora não se tem nenhum resultado de quando vai voltar para a gente poder fazer. Essas são as minhas indagações preliminares. Eu tenho muitas a fazer. E eu quero que haja tempo. Eu quero que haja tempo. Vai responder agora, porque se juntar com outras perguntas não dá certo. Vai responder logo agora. Eu quero que haja tempo e oportunidade, porque não posso fazer, como o senhor disse, 10 perguntas. Não. Mas se houver tempo... Vai haver tempo até amanhã, até amanhã de manhã. Porque eu gosto disso. Eu acho até que a gente tem a obrigação, presidente, de esticar um pouquinho. Vamos trabalhar? Só para me terminar. Esticar um pouquinho, para a gente entrar num assunto muito bom. Não tem problema nenhum. Quando tiver pergunta, até amanhã de manhã eu estou aqui. Secretária respondendo. Pronto? Bem, eu peguei aqui todos, e já que eu vou começar pelo Estatuto do Magistério. Quem estava lá no dia do acordo, que foi assinado o TAC, e que inclusive foi o acordo em relação à greve, primeiro eu digo que foi sim atendido, o que ficou no TAC foi a gente deixar em lei os 2,22%, que era reivindicação e que foi o motivo da greve, a gente deixou em lei, e essa lei foi cumprida, né? No 1º de janeiro, esse restante desse valor entrou. Então, não é verdade que não foi cumprido nada, que esse acordo foi cumprido. O que do Estatuto, o que foi dito lá, o que foi acertado, inclusive, textualmente dito pela promotora, ela disse, olha, vamos fazer um acordo? Vamos deixar para a gente retomar os estudos do Estatuto, porque, aliás, esse estatuto já tinha sido discutido já tinha começado, e mais de 60% dele já tinha sido visto e acordado. Mais de 60% com os profissionais, com o sindicato. Então, ela foi textualmente e disse, eu vou marcar a data para começo de dezembro, porque nada em Morada Nova, que eu sou de lá e conheço, que inclusive acho que todos vocês sabem, é a esposa do nosso saudoso Jorge Luiz, ela disse, eu sou de lá, eu conheço Morada Nova e sei que lá no período da política nada funciona. E nós vamos marcar para dezembro, e eu acho que quem está aqui, que estava lá, vai confirmar o que eu estou dizendo das palavras dela. E disse que a gente marcava para dezembro, porque era depois da política, que os ânimos tinham se acalmado, e que a gente teria condição de sentar. Só que a política de Morada Nova não terminou no dia 7 de outubro. Ela piorou mais ainda os ânimos até o final. E nós não tivemos, e eu vou tranquilamente dizer isso para ela, e ela sabe disso, nós não tivemos mais a chance de mandar cumprir. A gente já tinha 60% dele estudado e nós enviamos para a Câmara o projeto do Estatuto, mesmo sem terminar de ver os outros pontos, que não eram muitos, sem ter visto, porque a gente mandou para cumprir, né, o nosso acordo. Só faltou a discussão do restante dos pontos. Terceiro, eu já fui procurada pelo promotor de justiça, que o doutor Adriano, que foi quem acompanhou também aqui e tentou negociar. Esta semana, ele me convocou lá, e estava lá presente também o presidente do sindicato, que estava já querendo isso, e eu já acertei com o doutor Adriano, com o promotor, me comprometi de até 29 de agosto a gente agendar e retomar, porque tinha uma proposta que foi em 2012, tinha outra proposta que foi agora em 2013, então essas propostas foram recolhidas. E agora a gente vai ver as duas, saber o que já está
que é comum e que não falta muita coisa, quase nada. Eu acho que um dia ou dois de trabalho a gente faz. E por conta do tempo e de toda a questão e das férias, a gente não conseguiu ainda sentar, não teve tempo, até porque esse momento foi de lotação de professores, foi muito trabalho. Eu me comprometi já junto com o promotor daqui, de até o dia 29 de agosto, porque ele me convocou, chamou a pedido do sindicato, e eu já fiz esse acordo lá no Ministério Público aqui, de até 29 de agosto a gente agendar esse estudo do Estatuto do Magistério. Agora, nada ainda, não tem muita coisa que no Estatuto mude, ou não são coisas tão diferentes, porque o PCC já foi aprovado e implantado, então não tem muita coisa. Agora, o que eu quero falar do que você perguntou, da questão do pagamento, né, do mês de dezembro. Quando o prefeito Glauber entrou, ele usou todos os recursos da prefeitura, de todos os fundos, assim, né? O Fundeb não tinha quase nada, nem do Fundeb, mas ele, todos os recursos da prefeitura, e ele, o povo até diz, ele não fez nada. Ai, cadê o prefeito? Quais as ações? Porque todos os recursos da prefeitura ele usou para fazer o pagamento dos funcionários do mês de dezembro. E quero dizer por que ele não foi feito no mês de dezembro. E quando a gente disse que 2,22% foi muito pouco, mas isso representou muito no ano de 2012, por quê? Porque o ano de 2012, os professores tiveram um aumento médio, os efetivos, de 25%. Por quê? Foi o aumento de 20% do piso, que aí no final se comprovou que era impossível, como a maioria dos municípios só deu 15% ou 10%. As receitas, a previsão da receita do ano de 2012 para o Fundeb, que a gente começou, era de 31.890.000. Essa receita no final do ano foi de 30.300.000 do Fundeb. Então, ela caiu foi a menos da receita, né, prevista, que foi o primeiro ano da nossa gestão que as receitas não se consolidaram, a previsão. Então, teve essa queda, né, de receita de mais de 1 milhão da previsão, teve um aumento de quase, né, 25% no salário dos professores, deve, merece 100. Agora, a gente não pode fazer tudo aquilo que o professor merece, principalmente o ente municipal. E quando chegou no final do mês, o recurso que entrou em 30 de abril de 2013, que foi 880 mil, quem acessa o portal, lá vê complemento do piso, aquele recurso foi acertado pelo ministro da Educação e repassar para ele, em 2012, em outubro de 2012, porque é um recurso que estava guardado, vinha sendo guardado de 2008, 2009, 2010, 2011, para quem quisesse complemento do piso. Mas como nem o município atingiu os critérios, então esse recurso estava guardado lá. E eles se comprometeram em redistribuir em 2012 e só comprometeram-se. No dia 10 de dezembro eles disseram que ia passar, no dia 28 de dezembro que ia passar e não passaram, e passaram no dia 30 de abril. Então, por isso que nós não conseguimos pagar a folha de dezembro de 2012. A outra pergunta, né, assim, e foi agora, que está aí, agora, o recurso que entrou no dia 30 de abril, que foi quase 1.300.000, de ajuste do Fundeb e do que veio em 2013, ele é receita para 2013. Todo o recurso do Fundeb, o que entra, é naquele ano, embora que seja de 2008, 2009. Ele é receita, mas assim mesmo que a gente pensava, inclusive eu vim aqui antes de assumir, conversei com o Ilmar Sérgio em relação a isso, porque é a partir daí, porque é o primeiro ano que a gente tem um ajuste, né, de um valor tão alto. Isso só ocorreu em 2011, que foi 790 mil. Em abril de 2013 foi quase 1.300.000 de receita extra, que juntou tudo. Disse, Ilmar, a gente tem, isso aí é para que a gente possa, né, fazer um caixa para 13º, para terço de férias.
Mas aí a outra questão que você me colocou, a caída dos índices, né? Quando a gente, Morada Nova não estava no 100 e pouco, ela estava no 182, em 2009, né, quando a gente assumiu. No IDEB, a gente atingiu até 2011 a meta determinada pelo governo federal, a meta do IDEB, para 2011. Porque o IDEB começou em 2007 e tinha as metas. Se o município estava muito baixo, se ele estava com a média 3 naquele ano, ele só precisava repetir no ano seguinte e só depois começava a crescer. 2005 estava com 1, 2007 era a mesma média, aí 2009 já era outra meta. E assim é o IDEB. Se o município já estava ótimo, a média dele tinha que partir de onde ele estava ótimo. Se estava lá embaixo, tinha que partir de onde estava. Morada Nova, em relação ao IDEB, que foi ficou no 182, quando fez a avaliação, começou a média era 3,3, caiu. Em vez de subir, caiu para 2,6. Então, a gente teve que correr atrás do prejuízo e nós terminamos o ano de 2011 atingindo as metas, embora ainda mais baixo do que os outros municípios, porque os outros já estavam na frente. E nós fomos correr atrás de atingir nossas metas e nós atingimos as metas do IDEB. Por exemplo, para os anos finais, a gente atingiu a meta de 2013 já. E de 2012, os anos iniciais, nós atingimos a meta. As nossas metas eram menores do que os outros, porque nós começamos atrasados. E a gente tem até 2022 para chegar igual aos outros municípios. Agora, realmente, no ensino, na alfabetização, a gente começou com a maioria das nossas escolas no amarelo. Agora, quero dizer que quem estuda os indicadores, a gente estava um pouco atrás dos outros, porque os outros estavam muito na frente. Agora, todos os municípios atingiram no PAIC, ficaram no verde escuro. Mas todos os municípios no ano de 2012 caíram. A gente caiu, os outros caíram até mais, só que eles estavam com a média bem mais alta do que a gente, ainda ficaram no verde escuro. A gente, como tinha passado para o verde escuro, né, em 2011, em 2012 a gente caiu um pouco. Mas quero dizer que teve vários fatores, mas a escola que mais foi prejudicada com a greve foi que arrastou os nossos indicadores, que foi a escola do Parque de Exposição. Ela era melhor, tinha sido a melhor média em 2011, que foi 260 e tantos % a média, e esse ano ela caiu para 100 e pouco. Lá, no período da greve, não houve aula nem um dia. Só esse índice que ela caiu 150%, mais 150 pontos, arrastou as outras que tinham caído menos, mas arrastou os nossos indicadores. Na verdade, assim, a gente tem outros pontos que não é só a greve, mas nessa escola que arrastou muito as outras, não houve aula no período da greve nenhum dia. Não tendo aula para aluno, não tem aprendizagem, né? Essa foi a questão dos indicadores, né? E eu não sei se você já quer o que está sendo feito. Nós estamos reorganizando todas as turmas, começando a implantar, porque a gente só precisa, só pode fazer alguma coisa a partir de agora, né, de agosto, reorganizando as escolas, retomando todos os projetos, porque nós temos muitos projetos, inclusive do governo federal, mas o principal nosso agora é chamar e convocar universitários para desenvolver em todas as escolas o nosso programa de reforço escolar para todos os alunos. E em todas as escolas possíveis, os meninos vão ficar, os distantes, vão ficar o dia todo na escola. Para que a gente possa recuperar, porque a meta de 2013 é recuperar o que foi perdido, para que a gente não caia nos indicadores, porque os indicadores é um ponto, mas o importante é os meninos aprenderem. Esse é o objetivo, e aí já respondendo o Cavalcante, o que está sendo feito, a nossa meta para 2013
é recuperar um pouco da aprendizagem dos meninos. E, para isso, além do projeto Mais Educação, é um projeto nosso próprio, que é de reforço escolar com universitários em todas as escolas, e tempo integral para os alunos que vêm de fora, que ficam na escola, para não voltar no segundo turno, já ficam na escola. E, para isso, a gente já está providenciando merenda e almoço para eles todos. Professora, só a questão do repasse, a senhora não respondeu. O repasse do mês de maio foram feitos para o IPREM e foram feitos para o INSS já na sua gestão? Olha, ontem eu já quando tive... a senhora zerou o que tinha em caixa, mas zerou dizendo que tinha feito esses repasses. Não. Eu quero saber da senhora se foi feito esse repasse. Zerada é a minha conta, né? A nossa conta. A sua conta. A nossa conta, para a gente saber o que entrou em 2013 e o que teria que ser pago em 2013. Mas agora, o que eu quero dizer... Só assim, a senhora disse que ficou 643 mil na conta. Estava na conta no dia que a senhora assumiu. Estava. Mas a senhora zerou essa conta dizendo que foi feito o repasse para o INSS, né, do servidor, para o IPREM e para o patronal. Pronto. Foi feito, para poder zerar, teve que ter sido feito. Não, ela foi feita, ou aonde é que está esse dinheiro? Pronto, eu zerei na contabilidade, porque eu recebi isso, de dinheiro na conta, e recebi essas dívidas, né? Mas as dívidas não foram pagas. Aí já está sendo feito, porque, por exemplo, até as consignações de caixa do Banco do Brasil, que eu não sei nem se eu falei aqui, e começando todo o agendamento dos repasses para IPREM e INSS, já estão sendo feitos, as consignações já estão todas regularizadas, né, todas repassadas, e todo o agendamento e parcelamento dessas dívidas já estão sendo providenciadas. Certo, mas a senhora falou, é isso que eu quero entender. A senhora falou que zerou na contabilidade. Mas como é que zerou na contabilidade se o dinheiro está lá? Se não foi pago o que a senhora está dizendo que foi pago, ou que não foi repassado. Pronto. O dinheiro está lá. Para onde foi esse dinheiro? Em que ações foram feitas? Para onde foi, já foi pago o terço de férias dos professores, né? No mês de junho. Que foi, sim. Então a senhora... Terço de férias dos professores. Só para mim entrar no mérito aí. O que ela quis dizer é que se fosse contabilizar uma coisa com a outra, ela quis dizer isso. Então é outra coisa. Então eu entendi, a senhora recebeu caixa com 643 mil. Se eu tenho R$100 no bolso, o que vai ser pago aqui não vai ser, não é... O que ela quis dizer foi isso. Pronto, eu entendi o que ela quis dizer, mas eu quero que ela explique para o povo entender. É o que ela está dizendo aqui, eu respondi porque eu entendi assim. Porque você ela pegou tanto, mas tem que pagar tanto. Pronto. Mas se não foi pago, o dinheiro está em caixa. Sim, mas é a questão da administração. Eu ganhei na loto 100 mil reais. E eu devo 200, mas não paguei, eu estou com 100 mil meu. Sim, é isso aqui vai para a contabilidade. Eu quero que a população entenda isso. Isso aqui fica na contabilidade. Porque esse dinheiro mas a contabilidade, presidente, não pode zerar se o dinheiro não saiu. Só para esclarecer, esse dinheiro do IPREM, inclusive porque se eu convoquei o doutor Ocean aqui, vai ter que ser pago, porque senão o município não tem direito ao registro da Previdência. E não tendo direito ao registro da Previdência, ele não recebe um centavo. Eu quero deixar claro. Só para esclarecer. Eu quero deixar claro também, que o senhor às vezes gosta de ficar claro, que ela recebeu com 643 mil reais. Foi. Mas ela zerou, ela disse, olha, teve um repasse se eu fulano, fosse pagar todas as despesas que fosse pagar, que tem que pagar, estava zerado. Não estava zerado. Eu me surpreendi um recurso. Falta alguma pergunta ainda? Dá falta mais perguntas? Dá falta mais perguntas? Não, mas... Não, dá falta mais aí. Vossa Excelência voltará depois, porque senão eu vou repetir mesmo. Aí você quer passar o dia todo? Só um minutinho. Eu fico a noite todinha, mas vamos primeiro ouvir o vereador Ilmar Sérgio. Porque o vereador Ilmar Sérgio... Eu vou me calar aqui, mas só quero dizer o seguinte. Eu quero deixar claro que ela não recebeu a conta zerada. Não, ela recebeu a conta com 643 mil. Isso é que eu quero deixar bem claro para a população. Mas todo mundo entendeu. Ela disse que recebeu com tanto e que tinha tanto para pagar. Mas todo mundo ouviu isso. Vamos aqui pela sequência, porque senão ninguém chega a conta nenhum. Vereador Ilmar Sérgio, depois vereadora Rosimeire. Ele faz as perguntas. Se no final, aí pode voltar para algum detalhe que às vezes esclarece com a outra pergunta, por exemplo, de outro vereador. Agora, nós temos que realmente
A reunião que nós fizemos, eu deixei bem claro. Deixei bem claro. Valeu, presidente. Viu, Marcelo? Obrigado. Bom, quando nós nos reunirmos antes de começar aqui a sessão, eu até conversando com o Giovanni tinha dito que nós iríamos direcionar as perguntas. Eu poderia até pedir permissão ao presidente, à própria secretária, que é a nossa visita, aos colegas vereadores, a toda a assistência presente, e aqui fazer um arrazoado, uma discussão direta entre uma pessoa que passou 4 meses e 24 dias e uma secretária que passou 4 anos, que retorna agora, que é competente, nós temos consciência disso, mas eu não vou aqui criar esse clima, essa situação, não. Ouvi claramente, poderia fazer diversas defesas ou colocar posições, entendo toda a situação, queria só questionar 2 coisas. A primeira, pelos extratos que nós temos, ficou R$720 mil na conta. Os 2 extratos estão aqui do dia 24 de maio. 460.500,87 na conta de 60 e 261.071,53 na conta dos 40. E sou consciente de algumas coisas como relação aos recursos. Tem aqui também um relatório. Como eu disse, eu não vou nem me ater para precisar disso. Eu vou se colocar ou fazer as perguntas que aqui como nossa convidada, a pedido diretamente do vereador Jorge, e evidentemente trabalhando aqui, primeiro perguntar a respeito do recurso que foi pago, refazer a pergunta do Jorge, no mês de junho, a questão de dezembro. E colocar de que a cada mês, quando a folha vai para o banco, ela vai líquida. E em seguida, em dias posteriores, por exemplo, dia 10, aí é pago as guias de INSS, a guia do IPREM, etc. Foi assim o procedimento. É descontado também em dia posterior os repasses para os empréstimos, aqueles descontos consignados. E a minha pergunta é o seguinte: de janeiro a abril foram pagos IPREM, INSS e os outros encargos. Da folha de maio, que nós pagamos, como a senhora falou, antecipadamente no dia 24. Esses pagamentos do IPREM e do INSS já foram pagos em referente a maio, porque nós já tivemos a folha de maio, já tivemos a folha de junho, já tivemos a folha de julho e já tivemos também um terço de férias. E aqui, nos nossos documentos, nós temos, por exemplo, o documento do OCEAN do ano passado, em que pede o pagamento de maio a novembro dos repasses do IPREM, que no ano de 2012 teve essa sequência que não foi paga, e no fim do ano o prefeito Glauber fez um termo de ajuste, foi assinado lá, fazendo essa divisão. Então, a minha pergunta, inicialmente, é nesse sentido, sobre essa questão do pagamento e sobre essa questão desses encargos com relação a esses meses seguintes. Vilmar, eu vou responder em parte primeiro o que foi pago, né? Que você perguntou se foi pago. Por exemplo, do que foi retirado do servidor, que tem que ser repassado para o IPREM, o que tinha que ter sido repassado até 24 de maio, porque essa foi a contabilidade que me deu, que repassou os dados, do IPREM era para ter sido repassado até 24 de maio, 835.943. E foram repassados, de janeiro a 24 de maio, 657.796. Então, já ficou até 24 de maio esse déficit, de 178 mil. Não é. É INSS, que a gente só computou até 24 de maio, que entrou em junho, aí já vai de maio, vai para junho, não é assim que você disse? Então, esse recurso foi até 24 de maio, o que foi retido, que eu precisava passar, e o outro 144 mil. O patronal,
que era 1.586.000 até 24 de maio, foi repassado 831 mil, ficou para ser repassado 754 mil. Isso foi a contabilidade que me deu, né? Inclusive das consignações, de todo, ainda tem mais as consignações. Eu me preocupei porque eu não quero nem dizer coisas sem fundamento, né? Claro que eu não sou contadora e tem todo, né, uma contabilidade que quem nos assessora e quem diz é o contador. E até 24 de maio, esses eram os débitos. Quando você disse no zero, eu disse que tinha recebido a conta com X. Mas eu disse que tinha recebido as dívidas de tanto. Entendeu? Então, se eu tinha um valor X, mas eu tinha uma dívida de tanto, ainda entrou em junho, porque até final de maio, dia 30, detou recurso. Quer dizer, se eu juntar o que tinha com o que entrou no dia 30 de maio do Fundeb, e se eu fosse pagar todas as dívidas, zerava a minha conta. Mas, pagando ou não, eu tenho que me virar nos 30 para trabalhar com o que eu tenho a partir de junho. Não posso contar com nada até o mês de maio. Até porque, se tem dívidas, elas têm que ser pagas. E o meu planejamento é só em cima do recurso que entra a partir do dia 1º de junho, que é muito pouco, que já foi uma queda na arrecadação. Rosimeire. Bom dia, professora. É um prazer estar recebendo você aqui nesta casa. Não, eu queria só saber, professora, que hoje até uma pessoa me ligou lá dos Melões e disse que as aulas nos Melões ainda não começou. Aí a gente queria só saber qual o motivo, não é fazendo crítica a ninguém, porque assim, eu como representante daquele distrito, as pessoas têm que ligar para mim e dizer assim, que até lá no nosso distrito teve um problema de 2 pessoas que não tinham nem o pedagógico, nem tinha faculdade, elas foram realmente ensinar, uma no Poço do Barro e outra em Uiraponga. Mas que essas pessoas, até a Mara falou para mim assim, Rosimeire, essas pessoas, eu vou estar botando essas pessoas, mas elas vão ter que se comprometer a ir fazer a faculdade, que foi uma coisa muito importante, Marquinhos, que essas pessoas hoje, elas estão fazendo a faculdade, porque foi até um incentivo muito importante, que eu dizia para elas, e elas não queriam muito e tal, e hoje elas se conscientizaram, entraram na sala de aula e achou que era muito importante, e hoje elas estão fazendo essa faculdade, estão se destacando, por sinal, lá nessa faculdade. E que antes também teve alguém que só tinha o científico, estava ensinando o ensino fundamental lá, tipo 2010, por aí teve essas pessoas. Mas a gente não vem, é só para esclarecer, que a gente fez isso aí mais por motivo de dar um incentivo a essas pessoas, que elas fossem procurar fazer uma faculdade. É só isso, a questão do Poço do Bar, ou dos Melões. Eu só quero dizer em relação ao transporte. O transporte dos Melões, ele está sendo atendido, lá foi pelo um ônibus que é da nossa frota, que é um ônibus amarelo, e por conta da dificuldade da questão de licitação de peças, todos sabem das dificuldades para a gente comprar. Nós não tínhamos mais capacidade, assim, não podíamos mais fazer nenhuma compra direta, porque todo o valor direto da maioria das coisas já tinha sido usado. Acho que as pessoas sabem que a gente só pode comprar sem licitação, ou qualquer serviço, ou qualquer compra, até R$8.000 por ano. A maioria dos serviços já tinha sido usados, R$8.000 este ano. É claro que ele é muito mais usado no começo do ano, porque você não tem licitação. Por conta disso, houve um problema na licitação das peças, mas o ônibus está sendo arrumado e segunda-feira, a peça dos nossos ônibus, que a gente teve que arrumar
e tinha que organizar, né, a compra. Mas ele já está sendo arrumado, já sai da oficina amanhã e segunda-feira já tem aula. Pronto, e a questão também dos vigias lá no Iraponga, foi até o dia 30, eles ficaram, que eu pedi, porque eu acho assim, que eu sou daquele distrito, eu amo aquele lugar e fui conscientizar as pessoas que precisavam. A nossa festa das mães, que foi bem depois que o Glauber entrou, continuou, até a diretora veio, que não sei o que, não existe nada disso. A escola é da prefeitura, não é, ninguém tem, né, ninguém é dono de escola, então teve a festinha normal e foi tudo, transcorreu do jeito que tinha que ser, tá bom? Muito obrigada. Ok, agora o vereador Arilton Rabelo. Bom dia a todos e a todas. A minha pergunta para a Anaís é o seguinte, é bem verdade que eu também acompanhei alguma coisa, que realmente a Morada Nova estava no índice de 180 mesmo, entre os municípios. 2. 182, eu lembro. Isso, no Ceará, isso. Isso. Não, tava... Você acha que a gente pode ficar 1 milhão em 3 anos? O ex-prefeito Adler Girão, não precisa mais dizer, já sabe. Realmente, eu acompanhei isso, Cavalcante, e estava dessa maneira. A verdade a gente tem que ser dita, tem que falar no momento necessário. Agora, a minha pergunta, professora e secretária, é em relação à questão da estrutura. Não somente a estrutura física, mas também as estruturas que compete todos os colégios para que tenha buscar até 2022 nós alcançarmos um índice de melhora para as nossas crianças, de estudo para as nossas crianças. Aí eu te pergunto, de 2008 até 2012, nós passamos os 4 anos, e eu acompanhei atentamente, e eu não vi assim um desempenho em preparar a estrutura para que esses alunos fossem melhor acolhidos, que fosse melhor ensinado. E durante esses 4 meses que o nosso amigo Ilmar Sérgio esteve presente, no distrito da Lagoa Grande, que eu acompanhei atentamente, teve uma reforma praticamente quase geral em todos os colégios. Teve colégios que foram feitas 2 salas, que alguém que conhece sabe disso aí, e também teve outros colégios que foram feitos a entrada, foram feitas a recepção, foram dado uma geral. E por que durante 4 anos, já entrando agora de novo, e eu estou vendo correr no mesmo caminho, na mesma trilha, porque sempre não tem. Por que não foi feito nada? E a outra pergunta é em relação aos professores. Se foi dado um aumento, isso é federal, de 22,22%. Com certeza esse recurso deve vir. E veio. Por que não foi repassado? Pronto. Eu só queria que a resposta da senhora secretária. eu só queria que deixasse mais claro. Eu sei que é a mesma pergunta do Jorge, mas deixasse mais claro para a gente poder entender melhor. Muito obrigado. Pronto. Eu vou começar pela estrutura física. Arilton, me permita lhe dizer o que foi feito em infraestrutura na nossa gestão de 4 anos. E eu acho que você, como representante das localidades, né, não viu muito nas localidades a melhoria da infraestrutura das escolas. É porque a nossa prioridade foi mais nas escolas maiores, que tinham mais alunos, e nós reformamos aqui na sede. Quem conhece, passa todo dia, a Escola da Girilândia. A Escola da Girilândia não tinha nem banheiro para as crianças. Foi feito um novo conjunto de banheiros, ampliado uma área coberta que os meninos merendavam no sol. Então, foi feito uma reforma e ampliação na Escola da Girilândia. Foi feito reforma e ampliação na Escola do Parque de Exposição.
foi feito melhorias, né, em outras escolas aqui da sede. Foram construídas, nas escolas do Roldão, que lá parece que nem era escola. Não, as escolas do Roldão eram uma vergonha para quem conhecia. Então, essas duas escolas do Roldão foram realmente recuperadas e ampliadas. A gente construiu 6 salas para laboratórios de informática, para colocar os laboratórios em várias escolas. Na própria Lagoa Grande foi construída sala de aula na escola da sede do distrito, porque nós, atendemos mais de 50% das escolas com ampliação e reforma de muitas escolas. Inclusive porque, por exemplo, a escola da Girilândia, a gente gastou um volume maior porque a escola estava em pedaços. Mas foi investido, sim, com recursos próprios, a recuperação de várias escolas, né? A escola das Vazantes, a escola da Várzea, a escola do Parque, da Girilândia, todas essas aqui da sede, me permita dizer, né, assim, na cidade do Aruaru, né, lá no distrito de Aruaru, foi ampliado salas, só na Joana Paula foram ampliadas 4 salas de aula. Entrada, na outra escola também, na escola Zé Francisco Sampaio, foram ampliadas 2 salas de aula, mais o laboratório de informática, pedras. Então, nós investimos, sim, na infraestrutura das escolas da sede e da sede dos distritos. Ficaram as localidades, né, das escolas menores, com número menor de alunos, porque quando a gente amplia uma maior, atende 500 alunos, né? E a outra de 100 ficou, mas já era o nosso projeto continuar a ampliação. Eu puxei a senhora para esse assunto, sim, sim. Justamente para que a senhora falasse aí a respeito da escola da Lagoa Grande. Nós temos uma quadra coberta lá, que não é mais coberta, é uma quadra, uma estrutura cadavérica praticamente, acabada. É por isso que eu puxei a senhora para essa discussão. Para que a senhora veja que se passou esses 4 anos, nem as telhas, se foram colocadas, o vento levou novamente e ficou por isso mesmo. Então, eu puxei para esse assunto para que se tome uma providência. Uma quadra daquele poste ali, onde acolhe aquele pessoal de toda aquela região, até hoje nós estamos sem luz, só tem 1 a 2 bicos de luz que funciona. Uma quadra daquele tamanho e os jovens. Então, eu gostaria que olhasse isso aí com carinho. E a outra questão também, a questão dos carros. A secretária Neís, quando entrou em 2008, foi a primeira tese que ela bateu, foi a questão dos carros fechados. Eu achei muito correto isso aí. Deve realmente acabar esse negócio de pau de arara para transportar os alunos. Mas, agora, nós deveríamos atentar para a questão dos transportes. Nós sabemos que houve um grave acidente aqui em Limoeiro, muito próximo, onde morreu criança e tudo. E nós temos hoje ônibus rodando, circulando na cidade com criança, em péssimo estado. Inclusive da Lagoa Grande, quando não quebra de manhã, quebra de tarde. Então é importante que olhe isso aí atentamente e procure aproximar mais a idade do transporte que conduz os alunos, tá bom? Obrigado. Olha, só falta uma pergunta, você falou dos professores, do aumento, não é? Existe uma lei nacional que é a lei do piso salarial. E a lei do piso, ela determina o valor, o piso mínimo para professores de ensino médio. E essa também é uma grande questão, uma grande luta dos profissionais da educação. Porque o governo federal, ele define o piso salarial para professores de ensino médio 40 horas. É o mínimo. Mas ele não define para as outras categorias, assim, que tem um nível superior maior. A gente tinha acompanhado que não é o caso, o município não é obrigado. Ele é obrigado, assim como o Estado fez no começo da lei, ele ajustar o piso salarial dos professores do ensino médio para aquele valor. E, a partir dali, quem vai determinando é um plano de carreiras e os próprios recursos disponíveis. Mas, assim, em 2012, o ajuste foi 22, mas era 22,22 para nível médio.
com todo um levantamento financeiro que a gente fez, e é tanto que não se consolidou, o aumento de 20,22, até porque nós implantamos também a hora-atividade, um dos primeiros municípios do estado do Ceará que atendeu a hora-atividade que determina a lei do piso para os professores, que dá o planejamento de 1/3 dos professores para ficar em planejamento. Então, quando a gente botou o planejamento, aumentou o número de professores, aumentou a folha, né, claro, que foi em 2012 que a gente consolidou. O nosso aumento só comportaria 16% no máximo para o pessoal de nível superior. Só para poder, e é tanto que ocorreu, né, assim, mas só ocorreu um desajuste porque a receita prevista não se consolidou e nem o ministro cumpriu com o que ele se comprometeu conosco de mandar a ajuda, aqueles quase 900 mil que ele mandou só em abril. Só por isso. Vamos agora ao vereador Zé Cotó.